Olá, meu amigo, olá, minha amiga, como está você? Tudo bem? Seja bem-vindo. Nós estamos começando aqui uma nova fase do nosso projeto Discipulado Moderno e eu estou muito feliz por estar te acompanhando há algum tempo. Estamos juntos numa caminhada, respondendo ao chamado de Cristo e o nosso objetivo é realmente nos tornarmos discípulos do Senhor Jesus no tempo presente. Discípulos modernos, tá bem? Então, que Deus abençoe você. Muito obrigado por estar aqui comigo nesta hora. Seja muito bem-vindo. É o seguinte, a partir de hoje, nós teremos vídeos aqui, na medida do possível, diariamente. Pode ser que um dia ou outro, especialmente no final de semana, né, que a correria é maior na questão, na agenda pastoral, a gente não consiga fazer esse vídeo todos os dias e colocar aqui para você assistir na hora que você puder, né? Assim fica mais fácil, porque eu disponibilizo aqui a mensagem, você no trânsito, no seu momento devocional, no momento que você chega em casa, você tem a sua agenda, você vai ver qual o melhor horário para assistir esse vídeo. Mas não é só assistir, vai ser uma interação, né? Vamos trabalhar juntos aqui a nossa jornada, na nossa caminhada para nos tornarmos discípulos modernos. Sejam bem-vindos todos vocês. Vamos para a nossa primeira aula, o nosso primeiro encontro. Nós já tivemos a oportunidade de estudarmos, de lermos esse material riquíssimo da Casa Publicadora Brasileira. Está aí, Discipulado Radical é o título do livro. São dois autores, né? Vocês já leram aí. Pessoas comuns transformadas por uma graça extraordinária. É um livro, eu tenho brincado com vocês, né? Um livro gigante. Em poucas páginas, né? Você tem aqui o quê? 77 páginas. Nós já estudamos esse livro durante alguns dias. Nós vimos aí a história de pessoas comuns que foram transformadas por uma graça extraordinária. Na realidade, são 13, né? 13 personagens. Nós já tivemos também alguns encontros presenciais. Eu quero agradecer a você pelo seu esforço, por sua dedicação, né, de estar ali conosco. Esse foi o nosso primeiro encontro na Igreja do Vale do Sol, né, obrigado porque você esteve ali. Agora nós tivemos a oportunidade de ir a alguns cultos, né, participando aí com os irmãos, nos momentos de adoração, contribuindo da melhor maneira possível, né, para que o momento de adoração na igreja seja realmente significativo. Tivemos a oportunidade de estudar aqui os 12 apóstolos, né, os 12 discípulos, a maneira como Jesus os chamou cada um deles. Vimos Pedro, João, Tiago, André, Natanael, Mateus, Filipe, Tomé, Tiago, Judas, Tadeu, né, Simão, não, o Simão Pedro, Judas, o Judas Iscariotes, e também o apóstolo Paulo. Então, fomos 13, ou foram 13, né? 13 pessoas aí que nós vimos nesse estudo. Mas você foi desafiado e você escreveu o 13º capítulo desse livro, que tem 12. Você escreveu um pouco do seu chamado, como Deus transformou a sua vida, e o nosso desafio foi olhar para esses personagens aqui do livro e tentar essa identificação com um deles, né? Eram os 12 discípulos, mais o apóstolo Paulo. Alguns de vocês se identificaram com Tomé, alguns com Pedro, João, Tiago, mas foi realmente uma oportunidade muito singular a leitura desse material. Se você não leu, não estudou esse material e tem interesse em fazê-lo, você pode adquirir esse material em uma loja, né, do Serviço Educacional Lar e Saúde, ou diretamente com a Casa Publicadora Brasileira. Se você está aqui perto de mim, pode entrar em contato comigo, a gente tem aqui um esquema, um programa aqui com os nossos amigos, de compartilhar esse livro para você ler, para você estudar. É um material riquíssimo, sabe? Maravilhoso, uma linguagem muito acessível, vale muito a pena estudar esse livro, que fala sobre o discipulado radical. Nós estamos nesse processo, né, juntos para crescermos, para avançarmos,
e eu quero que você esteja embasado na teoria, mas, sobretudo, disposto, animado para colocar esse aprendizado na prática, né? Eu penso que esse é um dos grandes desafios da igreja, um grande desafio para mim também, você ter a parte teórica, mas também a parte prática, né? Isso é fundamental. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, disse Jesus, né? Mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Então é importante você ter a teoria, mas também ter a prática. Transformados. Eu desafiei você a olhar para a sua vida, né? E ver essa transformação. E eu penso que você está nesse projeto exatamente por isso, porque você quer mudar, você quer uma transformação, você quer uma melhoria, né? Você já tem servido ao Senhor na medida do possível, você tem sido sincero com Ele, mas alguma coisa precisa ser transformada, alguma coisa precisa ser mudada na nossa vida, né? E aí, nos últimos encontros que nós tivemos de forma presencial, eu desafiei você, meu querido, minha querida, a pensar em algo que precisa mudar como resposta ao chamado de Jesus. E eu faço de novo a pergunta para você: o que precisa mudar em sua vida? O que ainda está pendente aí, para que você seja um cristão mais autêntico, para que você seja uma pessoa mais dedicada, você seja verdadeiramente um discípulo do Senhor Jesus Cristo. O que precisa mudar? O que precisa mudar? Eu sei que isso pode bater um desespero, né? Porque você pode ter alguns anos já de caminhada cristã e, de repente, você percebe hoje que as suas lutas são as mesmas desde o início da caminhada, né? De repente você está olhando assim, puxa vida, já tenho 5, 10, 15, 30 anos e nada mudou, nada cresceu. Alguma coisa mudou, né? Mas eu preciso abandonar algumas coisas, eu preciso aprender novos hábitos. O que é que precisa mudar na sua vida? A melhor pessoa para definir isso é você mesmo, não é outra pessoa. É você que tem que responder essa pergunta. O que precisa mudar? Porque nós vimos aí que esses homens, esses 12 discípulos, eles foram transformados. A palavra-chave que eu encontro aqui, olha, pessoas comuns está aqui, né? Pessoas comuns transformados por uma graça extraordinária. Então, meu amigo, você que quer ser um discípulo de Jesus, quanto tempo que você já está caminhando com ele, se relacionando com ele, talvez mais assim coletivamente, né, igrejeiramente falando, né? Talvez falta essa experiência pessoal, você realmente caminhar com ele, e aí se você não tem essa experiência de caminhar com ele, olha para a sua existência e diz, nada mudou, não fui transformado, continua ainda o velho homem. Mas eu não quero desanimar você, pelo contrário, eu quero incentivar você a prosseguir, tá? Ok, a Bíblia diz que Jesus passou por eles e disse, olha, vinde após mim e eu farei de vocês pescadores de homens, e eles abandonaram tudo, mas não foi uma mudança automática, né? Responderam o chamado de Cristo e aí, de repente, tiveram a vida transformada. Não, você leu comigo, você acompanhou comigo, você tem aí os 4 evangelhos na Bíblia para mostrar que esses homens demorou um pouquinho de tempo para ter uma vida transformada, né? Não foi algo assim automático, foi uma jornada, né? Então, eu sei que a nossa intenção é buscar essa transformação. Mas vejamos aqui um texto da palavra de Deus que nos ajuda nesse momento. Veja aqui Efésios capítulo 4, verso 12. Você pode ler aqui comigo? Que sejamos cristãos maduros com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Efésios 4, 12. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia, se você puder. Eu vou encontrar aqui, vamos ler esse texto de Efésios. Aqui está falando sobre os dons espirituais, a unidade da igreja, né, o ministério de todos os santos, mas 14, 12 diz assim, ó, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo,
até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado da pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Esse é o alvo do cristão, esse é o alvo do discípulo, né? Alcançar uma maturidade, crescer, avançar. E nesse processo, meus amigos, é muito importante o estudo da palavra de Deus. Você não pode deixar a palavra de Deus de fora. Por isso eu quero convidar você agora a ler o texto um pouco mais amplo. Veja aqui Efésios capítulo 4, o verso... Eu vou ler um pouco antes. Eu coloquei aqui o verso 14, mas eu vou ler aqui a partir do verso 11. Você pode me acompanhar, por gentileza? Pegue aí a sua Bíblia. Efésios 4, a partir do verso 11, diz assim: ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado da pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, veja, meus amigos, o alvo aqui do cristão, o alvo do discípulo, é alcançar esta maturidade, né? Ser um cristão maduro. Não é um desafio para você? Eu já falei nos nossos encontros, e eu quero repetir aqui novamente para você, já tem um bom tempo, né? Alguns anos que eu abracei a fé, que eu me tornei um cristão, um seguidor de Cristo. Já tem mais de 3 décadas isso. Mas quando eu olho para a vida desses 12 homens, quando eu estudo um material como esse que nós acabamos de estudar, esse livro, né? Quando eu olho para a história desses homens e a transformação que eles tiveram depois de um chamado, depois de um contato com Cristo, eu olho para a minha própria vida e percebo que está longe de alcançar esse status, esse nível de maturidade, sabe? Eu penso que tem muito caminho pela frente. Tem muita coisa que precisa mudar, tem muita coisa que eu preciso crescer. E esse é um processo. Ele vai demorar, tá? A maturidade é você tentar ser igual a Cristo. Maturidade é isso. Você procurar, da melhor maneira possível, se aproximar desse ideal, esse ideal de ser igual a Cristo. Talvez você esteja dizendo assim: impossível, pastor. Igual a Cristo? Impossível. Mas ser cristão, ser discípulo, como o próprio Cristo disse, é ser igual ao seu mestre. Esse é o desafio, né? Então, vamos juntos, buscando esse crescimento, tá bem? Vamos juntos. Não desanime, tá bom? Não desanime. Não desanime, tá bom? Eu quero convidar você ainda a abrir a sua Bíblia aqui em Romanos 8, 29. Romanos, capítulo 8, verso 29. Eu não estou colocando o texto aqui a propósito, né? Para dar oportunidade para você abrir a Bíblia, ter esse contato com a palavra de Deus nesse momento aqui. Romanos 8, 29 diz o seguinte, ó: pois aquele que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, quando Deus chamou você, e você respondeu o chamado para ser um discípulo, qual era a intenção do Pai? Qual era a intenção de Deus aqui? Segundo Romanos 8, 29. Que você fosse igual à imagem do seu Filho. Então, é um desafio muito grande, né? Agora, entenda o seguinte, ó. Alguns fatores sobre a maturidade espiritual, algumas coisas que você precisa
ter muito claramente aqui, ó, tá? Para você não se frustrar, para você não pensar que está tudo perdido. Escute, fator número 1 sobre maturidade espiritual. Não é automática. Eu já mencionei isso aqui, vou repetir novamente. A maturidade não é algo assim automático, que você alcança num estalar de dedos. Não. Tá? O que é, então? Vamos para o segundo fator. Maturidade é um processo. E, de repente, dura a vida toda. A pessoa já está lá no final da vida, olha para trás e percebe que não passa de uma criança. Por quê? Porque a maturidade é um processo. E se você pegar a vida mesmo, a sua vida, a vida humana, não é assim? Bebezinho, dependente, aprende a engatinhar, falar, comer, se limpar, e aí vai. Aí começa a correr, na infância, adolescência, juventude, velhice, é um processo. E espiritualmente também. De repente, você olhando assim, percebe que o seu crescimento está deficitário. Mas, entenda, é um processo. E nós precisamos colocar isso bem claramente na nossa mente e no nosso coração. Para você alcançar a maturidade espiritual, é preciso disciplina. Né? Então, vamos recordar aqui os 3 pontos que nós mencionamos. Vou tirar aqui para você me acompanhar. Então, primeiro, qual que foi? Vamos lá. Primeiro fator sobre a maturidade espiritual. Não é automática. Segundo, é um processo. E terceiro fator que eu quero colocar aqui para você, demanda disciplina, esforço, dedicação. Nesse processo é fundamental o estudo da Bíblia. Olha, hoje Deus fala conosco através da mente, mas através da palavra também, da natureza, tudo mais, né? Mas se você quer crescer, você precisa estudar a palavra de Deus. Então, aqui um desafio para você. Como é que está? Uma pergunta para você, na realidade. Como é que está o estudo da palavra de Deus? Nós temos desafiado as pessoas para estudar, ter esse contato, né, pessoal com a Bíblia. Então, dentro desse programa de ser um discípulo moderno, você não pode ficar um dia sequer sem estudar a palavra de Deus. De repente, você não consegue fazer o ano bíblico, que é o que eu insisto com você, fazer o ano bíblico. Mas se você não consegue, e eu pedi lá no início para você olhar a sua agenda e ver quanto tempo você está dedicando para Deus e quanto isso tem ajudado você, né? Você definiu aí 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, 2 horas, teve gente que falou mais do que isso, olha, posso dedicar para Deus mais do que isso. Acho que antes de sair para fazer o trabalho, antes de sair para evangelizar, você precisa ter esse encontro com a palavra. Então, dá uma avaliada nisso. Você tem lido a palavra todos os dias? É fundamental. Outra coisa nesse processo de disciplina, né, para alcançar a maturidade espiritual, uma vida de oração. Você não pode deixar isso de lado, né? Você precisa ter uma vida de oração, de estudo da palavra de Deus. Tá? Unindo os dois, então, aí fica perfeito, né? Quando a pessoa ora e estuda a palavra, aí a possibilidade de haver um crescimento espiritual é bem maior. Tá? Então, meus amigos, eu quero incentivar você nesse início de jornada para você ter um esforço assim mais decidido. Eu coloquei aqui essa referência, SC, Serviço Cristão, página 228. Aqui falando sobre o Espírito Santo, Ellen White diz assim, ó, aqueles que não fazem esforços decididos não receberão o Espírito Santo. Ok, a gente prega bastante sobre a questão da salvação pela graça, a graça, né, o presente imerecido, isso é verdade. Mas nós precisamos nos esforçar um pouco mais, sabe? Nós precisamos ter aqui, ó, olha o que ela diz lá, fazer esforços decididos.
tá? Intencionais, tá? Não é só esperar que Deus provoque essa mudança em minha vida, que Deus me dê um amadurecimento espiritual, mas eu tenho que me esforçar. Então, meus amigos, nessa reta final aqui, eu quero colocar para vocês 4 hábitos, 4 coisas que você deve se empenhar para fortalecer a sua decisão de ser um discípulo moderno. 4 coisas. Então, vamos memorizar juntos. Só que nós vamos ver na palavra de Deus, com base na palavra de Deus. Olha aqui, ó. 1 João 8, 1 João, desculpa, 1 João não, João 8, primeiro ponto, João 8, verso 31 e 32. Verso 31 e 32 diz assim, ó. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Eu chamo a sua atenção aqui para esse texto é muito significativo. O verso 31 diz assim: Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. Então, eram pessoas que já tinham um contato com Cristo, trazendo para a nossa realidade, já eram crentes, né? Já eram batizados. E para esses mesmos, Jesus diz assim, ó, se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, esse famoso verso de João 8,38 é dito, não é para quem está longe, para quem nunca teve contato com a Bíblia, para quem nunca foi batizado. O texto é exatamente para você e para mim, que já cremos em Jesus. Agora, nós cremos, o que é preciso fazer agora? Permanecer na palavra. É por isso que eu quero desafiar você aqui, ó, a ter tempo com a palavra de Deus. Tá? Esse é um hábito para fortalecer a sua decisão de ser um discípulo nos dias de hoje. Porque aqui o texto de João 8, 31 e 32 diz assim: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Tá? O segundo hábito que eu quero colocar aqui para vocês está aqui, ó, em João 15. Nós estamos no 8, vamos para João capítulo 15, versos 7 e 8. Acompanhe aí, abra sua Bíblia comigo, por favor. João 15, versos 7 e 8. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisso é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto e assim se tornarão meus discípulos. Bom, aqui está falando de permanecer na palavra. Aquilo que eu falei no ponto 1. Qual é o ponto 1? Ter tempo com a palavra de Deus. Agora, o ponto 2, Jesus diz assim, é permanecer na palavra e pedir. Então, uma vida de oração. Você precisa ter o hábito da oração, individualmente. Não só coletivamente, isso é gostoso, orar com os irmãos e tudo, com as pessoas, com a família, mas você pessoalmente ter o seu momento de oração. E o terceiro está aqui em Lucas 14, 33. Vamos ler esse texto? Lucas, Evangelho de Lucas, 14, verso 33, o texto diz assim, ó, assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Então, aqui é uma renúncia. Eu destaco aqui esse terceiro hábito para fortalecer a sua decisão de ser um discípulo moderno. Renúncia. O texto diz, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Uma vida de entrega, uma vida de serviço, renunciar, tá? E por último, 3 João 2. Aqui outro hábito. E mais para frente nós vamos explorar esses hábitos aqui com mais tempo, com mais calma, tá bom? 3 João 2 é um verso bem curtinho, mas eu quero ler com vocês aqui e não apenas citá-lo. Olha, diz aqui, ó. Amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Então, você tem uma vida de oração. Você tem uma vida de estudo da palavra de Deus. Você tem renúncias. Você entrega os seus recursos, né? Você é um dizimista, você é fiel na administração dos recursos financeiros, mas ainda falta esse quarto ponto aqui, que é o cuidado com o corpo, com a saúde. Então, mais para frente, nós vamos trabalhar esse ponto aqui, sabe? Já que nós estamos numa jornada, personal trainer, né? Nós vamos fazer exercícios espirituais
mas cuidar também do nosso corpo. Então, resumindo, amigos, o discipulado, ele tem uma cruz. Qual é a cruz? Cristo está no centro. Veja só, Cristo está no centro da cruz. Você precisa, conforme nós lemos, permanecer na palavra, você precisa ter uma vida de oração, você precisa ter uma vida de renúncia, de entrega dos seus recursos para o reino de Deus, e você precisa cuidar da reforma de saúde, você precisa cuidar do seu corpo. Então, esta é a cruz que Jesus Cristo disse, olha, todo aquele que vem após mim precisa tomar a sua cruz para me seguir. Então, essa é a cruz do discipulado. Essa é a cruz do discípulo. Eu não sei como é que está a sua realidade em relação a esses 4 hábitos. Vamos rememorar? Palavra, oração, renúncia e cuidado do corpo. Como é que estão esses 4 pontos na sua vida? Joinha, sem problema? Passa assim, com louvor nessa matéria? Ou você, de repente, está aí, pastor, olha, eu tenho dificuldades na área da fidelidade. Eu não coloco os meus recursos a serviço do reino de Deus. Ou, Senhor amado, olha, os dias passam e eu nem pego na Bíblia. E orar, aquela oração mecânica antes das refeições. Como é que estão essas 4 coisas? Eu quero desafiar o seguinte, se você concorda que esse é um desafio para você, você, ao assistir esse vídeo, vai mandar a mensagem para mim. Você tem o meu número do WhatsApp, ou então aqui, ó, nos comentários deste vídeo, você vai responder, pastor, eu concordo que a minha cruz são esses 4 pontos. Agora, se você acha que não são esses 4 pontos, eu quero desafiar você a fazer o que eu fiz aqui, ó. Vou colocar aqui para você, ó. Eu fui aqui no Excel, aqui no computador, e fiz uma cruz, como essa. Essa aqui é a cruz que eu fiz. Então, aqui na parte da base da cruz, você escreve o que é que você precisa carregar, o que você precisa entregar para Deus. Em cada uma dessas extremidades da cruz, você vai escrever aquilo que você quer apresentar a Deus, aquilo que você toma como desafio para se tornar um verdadeiro discípulo, para se tornar um discípulo moderno. Entendeu aí a atividade de hoje para amanhã? Você pega um papel, olha aqui o meu papelzinho, você pega o seu papel, aí você vai escrever aqui, ó, item número 1, na base da cruz, ó, fiz aqui só para você ver, item número 1. Você escreve. Depois o item número 2, você vai escrever o item número 2. Não o número, mas você vai descrever o que é, tá bem? Aí você vai escrever, vai fazer a sua cruz, como eu estou fazendo aqui agora, não só colocar o número, mas você vai dizer o que é o número 1, uma palavra. Então, o que é? É mais ou menos aquilo que eu já pedi para vocês. O que precisa mudar? O que você precisa cravar na cruz? O que você quer apresentar para Deus? Pedindo forças para que Ele te ajude a vencer esses desafios e você se tornar um verdadeiro discípulo, um discípulo moderno. Bom, que Deus abençoe você, tá? Até amanhã eu espero a sua resposta. Você vai fazer isso e vai mandar para mim. Vai mandar de forma escrita, um desenho, como eu fiz aqui. É a sua tarefa de hoje para amanhã, tá bom? Que Deus abençoe você. E amanhã, em algum momento, você entra no nosso canal aqui e você vai ter mais um vídeo, mais uma aula e vamos crescendo juntos nesse processo de nos tornarmos discípulos modernos. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço e até amanhã, se Deus assim o permitir. Amém. Tchau, tchau.
já